Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um assunto que eu gosto bastante, porque é muito legal estudar esse tipo de assunto, que é a voz que não se cala, né? Como conviver com o nosso tagarela interno. E eu acho que esse é uma coisa que todos nós passamos o dia inteiro. Ela corresponde a uma das inevitabilidades do ser humano, que é ter essa vozinha que passa o dia inteiro conversando com a gente. Então, nós vamos para nosso quarto estudo da segunda jornada urantiana, né? Na semana que vem, essa aqui vai ser uma aula só, na semana que vem nós vamos falar sobre os 12 sentidos humanos. E o legal desse estudo é que ele complementa tudo aquilo que nós falamos em relação à função e funcionamento da mente. Nós mostramos técnicas, né, principalmente na parte do funcionamento da mente, como nós podemos educar a nossa mente, ela deve efetivamente ser educada, essas vozes, toda essa parte que passa o dia inteiro conversando com a gente. E aqui nós vamos aprofundar nesse estudo e entender o que fazer com ela. Porque não existe um botão que permite que a gente desligue essa voz. Apesar que o ajustador pode, em determinados momentos, segurar o fluxo do pensamento, né? Esse estudo ele tem como base 4 livros. E eu sugiro que vocês leiam esses livros, principalmente As Trilhas Sonoras da Mente. Ele é muito legal porque ele compara essa voz com trilhas sonoras que a gente tem. A voz na sua cabeça, ela foi feita pelo Ethan Kross e, digamos assim, que é o que mais aprofunda, é o mais científico. Mas o mais prático é esse livro aqui, As Trilhas Sonoras da Mente. O livro do William Ury é só uma parte, mas que é a parte mais essencial que a gente vai ver, é que nós vamos manter esta voz continuamente se nós não olharmos para as nossas necessidades internas, né? Então, o nosso serzinho fica reclamando. E a inteligência multifocal do Augusto Cury, nós vimos na parte da mente, ela é importante também para a gente lidar com esta voz. E aqui diz o seguinte: o seu progresso na vida não é determinado pelas coisas que acontecem com você, mas pela forma como você lida com elas. Há uma enorme diferença entre reagir, que é negativo, e responder, que é positivo. O reagir, é o que nós conversamos bastante nos últimos estudos, é nós seguirmos o nosso impulso, ou mesmo você evitar de tomar alguma atitude, fugir da situação ou reagir, às vezes violentamente. Responder é entender a questão e efetivamente direcionar, fazer com que a coisa efetivamente seja resolvida. Obviamente que o nosso grande trabalho, principalmente para sair da animalidade, é nós conseguirmos sair da parte só reativa da mente e aprender a ir para esta parte responsiva, né? Que está ligado também à responsabilidade, que é responder, buscar a melhor forma para resolver as questões que nós temos na vida, quer seja internamente, quer seja externamente. Então, a voz que não se cala, né? O falatório mental consiste em emoções e pensamentos, positivos e negativos, que podem transformar a nossa capacidade de introspecção. Isso é a coisa que todo mundo passa, de vez em quando você às vezes quer parar para pensar, e você se torna um pouco mais introspectivo e de repente vem uma vozinha. Ah, eu estou com fome. Ah, eu quero isso. Ah, lembrei de uma moça que eu vi ontem que é muito bonita. Ah, eu quero comprar tal coisa. E essa parte, ela nos invade, ela não pede licença. É como se fosse uma leitura que expressa um desejo, que expressa uma emoção, que expressa
uma dor, e ela simplesmente invade a nossa mente o dia inteiro, né? Muitas vezes, o olhar para dentro e pensar em soluções para as nossas questões se torna um problema quando encontramos o nosso ser crítico interno, aquilo que em análise transacional se chama de pai crítico, que é quem contém todas as crenças, todos os nãos que a gente ouve durante a vida e que nos cobra. Ele tem sempre o dedo em riste e nos cobra. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo outro? E quem que ele cobra? Ele cobra a nossa parte mais infantil, a nossa criança interna que acaba ficando com medo. E muitas vezes o nosso eu, ele não é tão forte que ele consiga gerenciar esse pai crítico e proteger a criança. Também tem o lado oposto, a criança pode ser extremamente rebelde, né? Nós temos a nossa rebeldia interna, e ela, por sua vez, chama esse pai crítico, essa parte, quando ela é muito rebelde, que nem nós temos na nossa vida no dia a dia, se você apronta muito, você costuma chamar a parte crítica do seu pai e da sua mãe, porque eles ficam cansados e vão te dar uma bronca, de alguma forma. Então, o eu, tudo isso que nós vamos conversar hoje, e o que nós conversamos no estudo da mente, nas aulas passadas, é como fortalecer o eu. O eu, ele tem que fazer esse gerenciamento entre a mente e as emoções. Ele tem que usar a razão entre todo este lixo que passa na nossa mente durante o dia, entre os nossos impulsos e desejos infantis, ele tem que achar um meio termo. Eu não me lembro se eu comentei no estudo passado com vocês, acho que foi eu vi depois. Aí eu acabei vendo um vídeo do Sadhguru sobre ler a mente. E uma pessoa perguntou para ele se ele era capaz de ler a mente. Ele falou, eu ler a mente? Eu vou ler lixo. A mente, o que você pensa o dia inteiro é lixo. Você acha que eu vou ler o lixo que você tem na cabeça? Né? Eu achei essa resposta extremamente interessante. Ele fala, nossa, se a gente se conectar, se nós nos conectarmos de uma forma superior, nós vamos estar interconectados com tudo e com todos. Não tem que ler lixo da mente nossa na cabeça. Então, eu achei muito bacana essa resposta, porque a gente fica preocupado, não, eu consigo ler a sua mente, não sei o quê. Você está lendo um monte de lixo, né? Essa que é a grande verdade, porque é o que a gente passa vivendo o dia inteiro em relação a isso, né? Porque às vezes temos um suporte interno amoroso e às vezes amargamos em um mar de críticas da nossa voz interna. Como se faz para diferenciar? Se nós pensarmos também em termos de análise transacional, ele diz que nós temos um pai protetor, que é o aspecto, né, paterno dos nossos pais que nos protege, que a gente tem o pai crítico, né, que é quem critica, que a gente tem uma criança rebelde e uma criança livre. E a briga toda interna entre a chamada criança rebelde e o pai crítico. Então, como que a gente diferencia? Por exemplo, como a gente diferencia, no meio de todo este conflito, a voz do nosso ajustador, que fala conosco constantemente o dia todo? Não é simples. A grande pergunta, eu meio que já falei, né, que é quem nos critica e por que nos critica. Eu, muitas vezes, ao estar sendo bombardeado por muita crítica interna, eu questionava, cara, com que dignidade você me critica? Com base no que você está me criticando e quem está recebendo essa crítica? Porque olha que curioso, quem que critica e quem é que aceita a crítica? Sou eu. Mas que partes são essas que vêm me acusar e que parte é essa que fica subjugada a essa acusação? Por que eu preciso aceitar uma crítica num nível destrutivo, como acontece com a gente no dia a dia, principalmente se você faz alguma coisa? Por que eu preciso sentir culpa, vergonha?
Eu não preciso sentir nada disso. Quem me obriga, com o que eu me identifico que faz com que eu tenha estas emoções dentro de mim? E por que eu preciso aceitá-las? Por que a gente aceita? A gente aceita porque não nos ensinaram a controlar a nossa mente. Não nos ensinaram a educar esses nossos lados que nós recebemos. Muito pouco a sociedade sabe, eles sabem da genética, mas eles esquecem das causas antecedentes, que é toda a carga genética que vem através dos campos mórficos, e todo o campo mórfico, a energia, ela carrega informação, e que a gente também está sujeito a tudo isso. Então, muito do nosso sofrimento é devido a este lixo que a gente traz, ao próprio lixo da humanidade, que pensa besteira e fica passando na nossa cabeça, né? E as nossas crenças. E o nosso trabalho, o maior trabalho é limpar tudo isso. Agora, quando a gente fala em limpar tudo isso, não pensa que você fazendo um exercício hoje, amanhã vai estar limpo. Isso exige determinação, isso exige vontade, isso exige persistência, porque isto tudo é uma gravação. O mais curioso dessas nossas inevitabilidades é que essa nossa parte de dentro é um computador. A hora que gravou, ela repete aquilo, ipsis literis. Então, num computador normal, para nós é muito fácil, a gente aperta a tecla delete, ou a tecla apagar, e o arquivo some. Com o ser humano não é assim. Você não apaga, você reescreve a memória. O que exige um trabalho do eu consciente, em reescrever essas memórias. Não adianta você pedir para Deus, ai Deus, você vai me dar o que eu quero? Você tem que fazer esse trabalho. O medo, por exemplo, é um trabalho absolutamente nosso de passar por ele. O ajustador não consegue encontrar um ponto de apoio dentro de nós enquanto a gente não vencer o medo, porque ele é de origem animal. E quem tem que vencer esse medo somos nós. Então é importante a gente fazer essas perguntas, né, e ver como lidar com tudo isso, que é o que a gente vai ver nesse estudo, né? E como controlar e educar a voz na nossa cabeça. Foi o que eu comentei, não existe um botão para desligar essa voz. Nós temos que conviver com elas. Vai caber a nós se vamos ouvir uma voz positiva ou se vamos ouvir uma voz negativa. O que não é saudável é você uma hora estar no alto do positivo e no dia seguinte no baixo do negativo. Então a gente tem que encontrar, tudo é uma senoide na vida, você tem que, não pode fazer isso aqui. Você tem que encontrar o meio termo, porque não tem o sol alto, não tem sol baixo. Então o ponto de equilíbrio do eu é conseguir gerenciar essas partes e encontrar um ponto de equilíbrio, né? E por que nós temos todas por que os desequilíbrios ocorrem? Eles ocorrem porque nós criamos a nossa própria realidade a cada momento. O cérebro é o tradutor do verdadeiro criador que é a mente, que é quem interage com o mundo lá fora. Nós vimos isso muito claramente quando você tem o olho, a luz vai entrar pelo teu olho, vai processar dentro de você e demora em torno de 0,5 segundos até chegar no consciente. Então, há um processamento dentro do seu cérebro dessas informações. Então, os mundos internos e externos se desequilibram por meio dos mecanismos de defesa. Ou seja, colocamos uma tela de proteção que separa o mundo exterior da maneira como reagimos a ele internamente. Tá? E o que são essas duas faces que nós tentamos viver? Acontece que quando nós somos educados,
nós somos educados que nós temos que ser bonzinhos. Nós temos que viver felizes, nós temos que ter tudo aquilo que a gente quer, e a sociedade exige que você faça isso. Porque se você faz alguma coisa fora dos ritos e costumes da sociedade, você é criticado. Então, já na nossa educação, a gente tem um lado onde você fala, eu não posso sentir raiva, eu não posso ser violento, eu não posso ter intolerância, eu não posso ter medo. A gente guarda como que num baú todas essas coisas embaixo do tapete, onde eu não posso sentir. Mas a sociedade, entre aspas, faz todo o marketing para que você aparente felicidade, que tudo que você fala seja verdade, né? Que você fala, eu amo tudo e amo a todos, que eu tenho respeito. Então, você cria uma máscara para se relacionar com a sociedade, mas, no fundo, você tem essa pessoa aqui. Que é aquele conto lá que eu falei na semana passada, eu até errei o nome, falei Cinderela, mas é da Bela Adormecida, onde eu falei que a bruxa, que corresponde a esse lado sombra, ao lado que a gente chama de maligno, ela precisa se manifestar tanto quanto este lado que a gente chama de bonzinho. Mas a questão é saber como eu vou manifestar isso ou como eu vou transformar esta parte aqui. Porque isso daqui existe, pessoal. Por mais que a gente negue, por mais que as religiões falem só deste lado aqui, por mais que a sociedade cultue esse lado, este lado aqui existe. Tanto é que você passa por isso o dia inteiro dentro da sua mente. Então, este eu consciente é que tem que fazer o gerenciamento entre essas duas partes aqui, que eu mostrei no cavalo lá, né? Onde a gente chamaria de eu inferior e um eu superior, mas não é o eu superior no sentido do espírito, né? É um eu que está acima do superior, que é como a sociedade quer que você mostre e o que você busca de verdade. Aí você pode perguntar, mas por que que as pessoas elas precisam criar essa máscara? Porque muitas vezes elas foram educadas de tal forma em crenças e outras coisas que ela não consegue admitir que ela tem esses sentimentos. Ela simplesmente não consegue. E se ela descobrir que ela tem esses sentimentos, ela pode entrar em desequilíbrio. Tanto é que quando você faz terapia, quando você faz regressão ou outras coisas, ou mesmo PNL, o que quer que seja, você vê que durante a semana muitas coisas vão se transformando. Muitas vêm para o consciente, você percebe, e muitas você nem percebe, elas são transformadas internamente, através de um sonho, mas você não ouve a voz, você passa por uma situação que é automaticamente resolvida. Então, nem tudo o nosso consciente tem capacidade de processar, principalmente se tem um eu fraco, que a gente tem que fortalecer durante a vida. Então, é por isso que acontece essa briga entre o eu superior e esse eu inferior o tempo inteiro, para que esta parte do eu consciente possa se fortalecer. E aquela história, né, do diabinho, né, que vocês sabem muito bem. Este daqui, se é o eu consciente, esse daqui é o que a gente chama, em psicologia, ideal do eu. É aquilo que você imagina que você é, mas que na realidade que é exatamente ligado a esta parte superior. E você nega esta parte aqui. Então, esse eu, o ideal do eu, passa a ser uma parte do eu encarregada de uma consciência moral que permite avaliar as relações do eu com o seu ideal. Isto é, cara, como eu não estou feliz? Como eu não pude ser verdadeiro naquilo lá? Então ele vai lá e te critica. A imagem é feita de concepções errôneas, de sentimentos distorcidos e de bloqueios mentais. Se você tem uma família que é muito religiosa, você sabe muito bem que a pessoa provavelmente vai ter problemas na parte sexual. Então, quando você tem
o impulso do sexo, isso daqui barra. E dá uma série de distorções. Ou medo de falar em público, ou medo de se relacionar com as pessoas. Desculpa. Então, é esta briga que acontece dentro da gente. E o mais curioso de tudo é que nós vimos lá nos nossos estudos que, segundo o Augusto Cury, nós temos uma energia psíquica ao qual ele deu o nome de alto fluxo, que fica lendo essas duas partes da memória o tempo inteiro. Ora, ele abre uma janelinha aqui e lê tudo que está aqui, ora, ele volta e abre a janelinha aqui e tudo que está aqui, e aqui a gente vê qual é que é a relação do yin e do yang. Cada um contém a semente do outro lado, e eles ficam se variando entre um lado e outro lado. E este eu consciente apanha, se ele não se educa e equilibra essa parte. Na visão do Augusto Cury, né, na inteligência multifocal, depende das áreas da memória que estão sendo lidas, que é o alto fluxo, como eu falei agora. Na visão do Ethan Kross, depende da natureza da conversa consciente que temos com nós mesmos. Ambas as definições são extremamente coerentes, porque a gente sabe que o alto fluxo vai abrir esses arquivos e depende da natureza que eu tenho é que eu vou ter problema ou não, da conversa. Por exemplo, ele abre uma pasta onde você sente culpa. Se você começar a dizer a verdade, eu fui culpado perante Deus, perante isso, perante aquilo outro, cara, você está dando força para esse alto fluxo, abrir mais pastas onde haja culpa, onde haja medo e uma série de coisas. Se dentro dessa natureza você abre uma pasta, se você questionar esse medo, falar, cara, por que eu tô sentindo isso? Que sentido tem isso? Eu não aceito ser isso. Eu vou começar a reescrever essa pasta e ressignificar tudo aquilo que me foi colocado em relação a essas crenças. E aí sim o eu cada vez mais começa a ter mais força. Porque senão fica, né, naquela coisa, você entra em círculo. Quanto mais negativo vai ficando. Quanto mais positivo, melhor vai ficando para você e você reescreve o negativo. O nosso fluxo mental desempenha um papel indispensável na criação de quem somos. E nós vimos que o Augusto Cury também fala isso. Todo o nosso senso de ser, ele é com base na memória, nas suas reações, na sua história de vida. Você pensa que você é esse ser, que você é essa imagem, que você tem essa educação, é isso que nos foi impingido. Eu sou isso, eu sou esse corpo, né? O cérebro constrói narrativas significativas por meio de raciocínio autobiográfico. Por sinal, tudo na vida são narrativas. Quando você escolhe dar atenção a uma voz boa, uma voz ruim, você está construindo uma historinha em relação àquela história. Realmente, meus pais foram péssimos comigo e graças a isso eu estou dessa maneira hoje. Ou meus pais foram muito legais e eu estou sendo bem-sucedido. Isto tudo é narrativa. O cérebro constrói historinhas com base naquilo que você abre da sua memória. Isto é, usamos nossa mente para escrever a nossa história da vida, da qual somos personagem principal. É o teatro da vida. Essa prática nos ajuda a amadurecer, descobrir nossos valores e desejos e calibrar as mudanças e adversidades, mantendo-nos enraizados em uma identidade contínua. Sim, se eu tenho uma identidade contínua porque eu lembro do passado, projeto o futuro e estou no presente, dentro da minha memória, a minha verdadeira identidade é aquela que o ajustador está construindo, que é a minha alma.
Com base no quê? Com base nos valores. Então, você recebeu verdadeiramente um lixo, né? Que a gente chama de karma dos nossos antepassados, não é devido às vidas passadas, mas a carga genética que você recebeu. Você recebeu, pelo menos nesse planeta, um lixo que está na nossa sociedade, com uma violência sem controle, com uma discriminação absurda, com base nos valores que o ajustador vai nos colocando, é que nós temos que trabalhar essas mudanças e adversidades. E a linguagem, lembra do Augusto Cury, que ele fala que do pensamento essencial passa por virtual para você poder se expressar? A linguagem é parte integrante desse processo, pois aplane os fragmentos regulares e aparentemente desconectados da vida cotidiana em uma linha contínua e coesa. Então, você tem uma história coesa, você tem uma história contínua. O que acontece, num certo sentido, num trauma? Você pode não ter uma memória boa, pode ter alguma memória ruim, e essa linha contínua pode estar sem uma imagem. Porque é como a nossa parte emocional trabalha. Ela pode estar sem uma imagem e você mentalmente presume, meu Deus, eu fui abusado na infância, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. As palavras da mente esculpem o passado. Lembro também do estudo passado? A gente pensa e reconstrói o nosso passado e assim estabelece uma narrativa para seguirmos no futuro. Tudo que eu falo, tudo que está escrito aqui, o Augusto Cury falou isso em 1984, quando ele escreveu o livro. O Ethan Kross é muito mais atual. Qualquer que seja a causa, a questão é saber como lidar com a nossa voz interior e não permitir que nos conduza a pensamentos obsessivos, depressão e outros transtornos. O grande desafio da inteligência humana é transformar o eu em um agente modificador da sua própria história. E aqui é você deixar de ser vítima para se tornar o ser que realmente atua na sua história. O problema é que todos nós, devido a, inclusive, a nossa própria criação, a gente adora se vitimizar. Ai, olha o que ele fez comigo, olha o que o meu marido faz, olha o que meus filhos fazem, olha o que minha esposa faz. Tudo é o outro. Ninguém gosta de parar e olhar e falar aonde eu tenho responsabilidade também nessa situação que eu estou passando. Por que eu estou aceitando essa situação? O que me faz ficar preso e viver desta forma? Esta pergunta as pessoas não gostam de fazer, porque é mais fácil você pôr a culpa no outro, se eximir da responsabilidade e continuar tendo a sua vidinha normal. Porque precisa de coragem e perseverança para você poder modificar a sua própria história. Então, a liberdade do ser humano consciente é cultivada quando ele aprende a pensar os bastidores da inteligência, da sua memória, do seu ser. Cara, a gente viu isso inteiro. Você pegar todos os livros, todos esses 4 que eu mostrei para vocês, o que eles estão falando é aprender a pensar os bastidores da sua inteligência. Não tem como fugir. Marcos, Fala, você que falou, né, da culpa, eu acho que a gente resolve bastante isso quando a gente reconhece, eu não gosto da palavra culpa, porque eu acho que não existe quando a gente reconhece que tudo tem 2 lados e cada parte tem um percentual de responsabilidade, sabe? perfeito, Estela. Aí eu acho que fica muito fácil da gente lidar com as coisas, sabe? Mesmo, até já falei isso, eu acho que em outra palestra tua, assim, mesmo quando nós somos injustiçados, nós temos a nossa parcela de culpa, porque nós abrimos a guarda, nós deixamos aquilo ali acontecer. De alguma maneira, a gente se descuidou, no mínimo, sabe? Se não tem
se não tem essa responsabilidade, que eu não gosto, a gente foi descuidado, a gente deixou acontecer. Então, Eu acho que fica fácil de lidar quando a gente assume isso, sabe? a gente costuma dizer, principalmente mais com adultos, apesar que também isso acontece com adolescentes, que cada um tem 50% de responsabilidade. Não adianta você dizer que o meu marido é 100% ou minha esposa 100% culpada, porque cada um por aceitar, mas eu não tinha forças. Não é bem assim. Existe uma, que é uma parte um pouquinho mais obscura de se falar, mas existe uma parte inconsciente que há um jogo entre as pessoas. E a gente não sabe o porquê daquilo. Agora, se você falar de uma criança que sofreu abuso, sofreu uma série de coisas, fica mais difícil você entender conscientemente o porquê que ela passou por aquilo. Pode ser um aprendizado que ela tinha que passar pela vida, por mais cruel que possa parecer aos nossos olhos. Pode ser alguma coisa do campo mórfico dela que está sendo equilibrado por aquilo lá. Pode. O que a gente não pode é fechar a questão. Alguma razão naquilo lá tem. Né? O porquê é difícil saber, mas conscientemente, a gente, o mundo, a gente não vê as causas e efeitos. A gente nunca vê as causas e efeitos nesse planeta. Fala, quando é criança, alguma coisa é mais complicado, mas eu digo assim, quando a gente chega numa certa idade, num certo grau de entendimento, a gente não pode mais ficar se vitimizando, sabe? A gente tem que encarar que também é responsável. Você está certa, mas existe uma questão que eu tenho notado e que eu aprendi, inclusive comigo mesmo. Estas áreas que nos atraem, essas áreas de traumas, essas áreas doentias, elas têm um magnetismo muito forte. É difícil você lutar, porque você acredita que aquilo está te falando internamente é verdade. Não, eu passei isso. Eu gosto daquele exemplo que eu já citei várias vezes, vou citar mais uma vez, do Freud, onde ele achava que o pai dele tinha abusado da irmã dele no trem, numa viagem que eles estavam fazendo, e quando ele foi perguntar para a mãe dele falou, mas sua irmã não tinha nascido. E ele acredita, está no livro dele isso. E ele acreditava piamente que o pai tinha abusado da irmã. E nós vamos ver que isso é um viés da mente. Você, às vezes, acredita em traumas que você não passou. Isso que é difícil, é como você interpretou. Às vezes, uma pessoa falou um pouquinho torto com você, você pode pegar aquilo como uma coisa extremamente séria, mas a pessoa não teve aquela intenção. Mas você, de alguma forma, interpretou daquele jeito. Fala, Osmar. Não, é bem isso, Marcos. É só para dizer que nós temos um amigo um amigo em comum, que sempre diz que só se frustra quem se ilude. E uma das coisas que mais me chocou quando eu passei pela psiquiatria, e que eu levei algum tempo para entender, foi o fato de que, por exemplo, um estuprador, uma criança, por exemplo, aquela criança, se não for tratada, ela tem grande chance de, no futuro, ser um estuprador. Perfeito, ela tem pela própria... E passar isso para os descendentes depois. Então, essa capacidade da percepção da realidade, como tu bem falaste, como entender o que é a questão. Eu agora me lembro de outra questão que dizia o seguinte, que às vezes a gente ouve uma palavra, como tu falaste agora, que nos cai mal, e a gente pensa de imediato, poxa, mas isso foi para mim. Ele falou contra mim. Mas, na realidade, não é contra ti. Aquilo ali é uma forma dele extravasar os problemas internos dele. Então, Osmar... Tu pode ser o sujeito da vez. Vamos pensar uma coisa, se nós interpretamos, se tudo que a gente ouve é interpretado, tudo é interpretado,
Você interpretou dessa maneira. Por que o outro não interpretou? Porque o outro está te mostrando alguma coisa que você tem que trabalhar. Claro. Por isso que são sábias aquelas palavras. Você quer saber de você? Olha o outro. Vê o que você Exato. detesta no outro, é o que está dentro de você. Sinto muito. E se o Agora, autocontrole for eficiente, não reaja. Não reaja. Esse é o ponto. Agora, até a Estela questionou no estudo passado, não, mas você projeta. Veja bem, a projeção é, eu vejo no outro. Eu posso estar diante de um assassino e vejo que ele é assassino. Aquilo não me incomoda. Não me afeta. Eu falo, porque o cara é um assassino, eu reconheço, morreu. Agora, se eu fico com medo, eu fico preocupado, não, o cara é assassino, porque eu preciso olhar esse meu lado assassino. Isso vale muito para os homofóbicos. O cara que fala que detesta a gente homossexual tal, pode ser que ele carregue esse desejo internamente dele, mas como ele não aguenta ouvir falar disso, ele esconde debaixo do tapete. E não trata isso, entendeu? E não trata isso. Mas eu vou perder minha capacidade de me indignar com as coisas que eu... Indignar é uma coisa, reagir é outra. Por exemplo, por que no trabalho, você pega um trabalho mais de nível mediano, eu tô careca de ver uma pessoa, mas a outra não faz nada. Eu faço todo o trabalho e a outra não faz nada. Por que você está criticando a outra? Faz a tua parte. Alguma coisa ela está incomodada com aquela pessoa. O ponto, Estela, aqui é quando a coisa te incomoda, você pode olhar e ver se aquilo tem a ver com você. Se não te incomoda, eu fico indignado. Jesus ficou indignado com os vendilhões do templo. E não tem nada de errado. Ele não era um vendilhão. E ele tomou uma atitude. Eu fico indignado. Se for uma coisa muito aberração, eu vou lá e tomo uma atitude. Eu posso corrigir aquela atitude. Agora, tem coisas, como a nível político, tudo, que eu fico indignado, eu não posso fazer nada. Por hora, pelo menos na minha condição, não posso. Agora, eu vejo alguém sem espancar uma senhorinha na rua. Eu não me interessa se aquilo lá é correto ou não, eu vou lá tentar defender a senhorinha. Né? Tá certo ou errado, eu não sei. Mas a questão da projeção, Estela, é justamente quando você fica incomodado com a coisa. Agora, ficar indignado, quem não está indignado com a situação do Brasil, com a situação do mundo? Todos nós. Né? Bom. Então, agora nós vamos tratar um pouquinho desse livro, As Trilhas Sonoras da Nossa Mente. Né? O que ele fala? Quando nossos pensamentos atrapalham nossos objetivos, significa que estamos pensando demais. Por quê? Quando você pensa demais, você fica perdido nos teus pensamentos e age de menos. Mas como é que eu vou agir? É simples, faça um planejamento. Acontece que muitas vezes é fácil você ficar perdido no pensamento. Você traz milhões de desculpas para não fazer. Eu conheci algumas pessoas assim. As coisas eram apresentadas para essa pessoa. Ela simplesmente dizia assim, não quero, não quero, não quero, não quero. Então, não adianta você querer ajudar aqueles que não quer. E nisso, o Osmar sabe muito bem, esse nosso amigo aí, ele fala assim, cada um, porque perguntaram para ele, né? Isso pode valer para a religião, mas eu quero falar essas coisas que você está falando, que é importante para a humanidade, as pessoas não aceitam. Ele fala, por que você quer convencer o outro? Se nós da humanidade já fomos convencidos pelo mal a fazer o mal, você quer convencer o outro da mesma forma que convenceram você? Cada um sabe de si, tem sua responsabilidade. É aquilo que a gente fala, que eu falo desde a primeira palestra do livro de Urântia. O nosso objetivo é mostrar e informar que existe um livro chamado de Urântia, que tem uma série de informações importantes. Se a pessoa quiser ler ou não, boa sorte. Eu não posso ir lá como todo mundo quer, não. Eu tenho que disseminar, bater de porta em porta. Eu estou tentando convencer a pessoa. Você, no fundo, você está indo além do ajustador da pessoa.
Porque você está se pondo num lugar de salvador. Porque eu quero transformar o mundo. E aí você vai em todas as religiões do mundo, todas querem fazer a mesma coisa. Então, qual que é a melhor religião? Ah, o budismo. Ah, não, os evangélicos. Ah, não, a cristã. Ah, não, o espiritismo, porque aqui eu acredito. Então é a melhor. Opa, este ser aqui, que está na minha frente, com as características dele, com o histórico de vida dele, é melhor o espiritismo? É melhor ser mórmon? É melhor o umbandismo? Eu não sei, é questão do ajustador com a pessoa. Então, informar as pessoas é uma coisa, tentar convencê-las é outra completamente diferente. As conversas mais importantes da sua vida são as que você tem consigo mesmo. Você acorda com elas, caminha com elas, dorme com elas e, com o tempo, aprende a se comportar de acordo com elas. Não importa se são boas ou se são ruins. Cara, se você ficar repetindo coisas negativas, o que você vai gravar no seu subconsciente? Coisas negativas. Se cada vez que você passa por uma crise, você desfia todo o seu passado, você está reforçando o passado, você tem que questionar. Você entra de novo em depressão, entra de novo em coisas ruins. Se você passar seus dias pensando demais em coisas negativas, seus pensamentos podem se tornar seu pior inimigo, impedindo que concretize tudo o que deseje na vida. Eu vou dizer que eu já fui um desses daqui. Eu já, por uma série de razões, cara, eu tinha uma parte crítica minha horrível. Eu não podia me mexer, para vocês terem uma ideia. Era uma coisa horrível. E eu alimentava aquilo lá de uma forma ou de outra. Podemos criar pensamentos persistentes e repetitivos, e quando começamos a remoer uma ideia por mais tempo que o esperado, significa que estamos pensando demais. Um dos grandes problemas das pessoas é querer saber o porquê. Não adianta você o tempo inteiro ficar perguntando porquê. Você vê uma pessoa morrendo afogada, você fica na beira da piscina. Bom, por que ela caiu lá, hein? Será que ela caiu com o pé direito ou com o pé esquerdo? Ou será que ela pulou lá de cima? E a pessoa morrendo afogada. E você, não, mas eu quero saber, alguém tem que me responder o porquê. Obviamente que quem está morrendo afogado é você. E a sua mente está querendo saber por quê. Cara, joga a boia, tira a pessoa da água e aí você analisa o porquê. O que diz o livro de Urântia? Primeiro, você vive a experiência, depois você pensa na experiência. Essa pessoa que está na beira da piscina, olhando o outro se afogar, ela está pensando na experiência. Ela não está agindo para ajudar a ela mesma sair daquilo lá, para depois entender o porquê que ela foi lá. Mas aí é a nossa mente concreta que exige saber, que exige constantemente saber o que nós... por que eu estou passando aquilo. Porque a mente concreta, ela precisa de segurança. Mas será que eu posso pegar a boia? Será que essa boia vai me conduzir até a borda? E aí que é um problema sério essa questão, né? E logicamente que depende daquilo do teu histórico de vida, de tudo. Mas se você procura ajuda, você tem que aceitar a ajuda que está sendo dada. Não adianta procurar ajuda se você renega. Não adianta. Podemos lembrar coisas felizes do passado que os invadem em nossa cabeça de repente, memórias involuntárias que tendem a ser tristes. É aquilo que eu falei. Você quer pensar em melancia? Vão entrar 500 pensamentos daí que nada tem a ver com melancia. E o mais legal de tudo é essa questão do William Hirst, que ele pesquisou durante 10 anos sobre as lembranças das pessoas e constatou uma deteriorização de 60% na consistência das memórias que mudaram com o tempo. Bom, olha o Freud, puta, que exemplo melhor que esse? O cérebro aumenta o hábito de pensar demais em coisas negativas quando se comporta.
Mentir sobre nossas memórias, memórias ilusórias, ligadas à experiência dramática que criam recordações vívidas na mente. Bom, eles fizeram uma pesquisa com não sei quantas mil pessoas sobre o... Eles pegaram um evento dramático, que foi o evento de 11 de setembro, e eles conversaram com muitas pessoas e pediram para ela escrever aonde ele estava na hora do acidente. Só isso. E o cara escreveu de próprio punho aonde ele estava. Passado 4 anos, 5 anos, eles voltaram para as mesmas pessoas, fizeram a mesma pergunta e elas deram 60% deu resposta diferente. Aí ele pegou e mostrou o papel escrito. Ele falou, pois é, eu reconheço a letra, eu reconheço, mas eu não estava na lanchonete, eu estava na biblioteca. Então, ele fala, eu tenho a memória vívida que eu não estava na lanchonete, que eu estava na biblioteca. Então, dá para acreditar totalmente nos seus traumas? Se ele é reconstruído, não é que você não possa ter passado pela situação, mas a tua obrigação agora é rever esses traumas. E não acreditar neles, porque eles podem ter sido construídos pela sua mente, eles podem ser muito menores daquilo que você sente agora. E você está vivendo uma vida miserável, achando que aquilo lá é o fim do mundo, e não é. Então é por isso que se questionar é fundamental. Eu preciso parar, senão meu nariz não para de correr aqui. Opa! Então é importantíssimo questionar. Essa do acidente foi ótima, cara, né? E eles têm muito mais exemplos lá. Confundir traumas falsos com traumas reais. Mesmo em traumas falsos, o cérebro libera opioides para sobreviver à aparente dor emocional. Volto a questionar o negócio do Freud, ou algum nível de rejeição social que você acha que teve, que mesmo não sendo uma rejeição social, você teve toda a reação como fosse. E acreditar naquilo que já acredita. Bom, aqui, pessoal, isso daqui é o maior viés da confirmação que tem. Existem estudos e estudos, e se trabalha isso muito em empresas, né? Tem um cara que levantou 100 viés de confirmações que nós temos dentro de nós. Eu tenho essa tabela em algum lugar, é extremamente interessante, porque você vai atrair situações que confirmem as suas crenças. Aí você fala, eu não falei para você, eu falei que isso daqui era assim, assim, assim? Não necessariamente. Mas a tua mente vai atrair. Mesmo ao fazer 10 coisas certas, o foco será na única coisa que você pode ter falhado, além de tentar convencê-lo a ignorar novas evidências que não concordem com a sua imagem negativa. Isso o cérebro faz. O próprio Ethan Kross comenta, não, Ethan Kross não, o John, ele comenta no livro dele uma coisa interessante. Ele falou que ele estava em Cascais e ele, por correr demais na praia, ele criou uma bolha no pé. Bom, acabou a viagem. Ele já foi para o quarto pensando que a bolha no pé, porque não podia a bolha, porque era o tênis, porque era isso. Aí, quando ele chegou no quarto, ele estava reclamando para a esposa dele, e a esposa dele virou para ele e falou, cara, olha pela janela. Olha aonde você está. Veja a beleza do lugar. E você vai perder tudo isso por uma bolha no pé? Então, a tua felicidade depende do tamanho que você dá para a sua dor. A bolha no pé é mais importante do que tudo isso que você está passando. Às vezes você tem o céu ao teu lado, mas você prefere viver no inferno que você acredita que é a verdade. É isso que dói. É isso que dói ver a minha burrice, muitas vezes nesses pontos, a burrice das pessoas. Eu fico assim, injuriado às vezes, eu não tenho nada a ver com o outro, mas às vezes eu fico injuriado comigo. O negócio está na minha frente, está mostrando uma coisa incrível e eu estou lá preso. Ah, porque não é do jeito que eu queria. Cara, precisa pôr um pouco a mão na cabeça às vezes, né?
e ser humilde, né? Ô, E Márcio, o que pode... Oi. posso falar uma coisa? Não, Eu pode, lógico, Maria. estou conversando aqui com a Daiane e ela está falando no chat que, deixa eu ler aqui para vocês. Eu não consigo ver, né? Não vejo. Ó, concordo em trabalharmos internamente para assumir nossa responsabilidade, mas existem traumas que são muito reais, sim. Principalmente, por exemplo, quem conviveu com pessoas com transtorno de narcisismo perverso, que a maior façanha deles é aprontar e depois negar, fazendo você duvidar da sua sanidade. Terrível E de um isso. acontecimento que acabou de ocorrer. A sensação que a gente tem é que a única saída seria registrar os acontecimentos com fotos e vídeos. Muito complicado esse lance de responsabilidade, quando as pessoas não possuem conhecimento e educação para não se permitirem ser ou estar em condição de vítima. Aí eu respondi para ela que eu já passei por uma situação dessa. Eu convivi com uma narcisista perversa que muito me prejudicou, que muito me confundiu, exatamente o que ela está falando. E qual foi a saída? Terapia, tratamento. Eu precisei me equilibrar para poder chegar num discernimento das minhas responsabilidades, das minhas escolhas, que me levavam a ter crise de ansiedade, pensamento acelerado, só com tratamento. Porque se realmente as famílias disfuncionais, elas criam traumas nas pessoas difíceis de lidar. Eu estou falando por experiência própria, né? Então, quer dizer, é um caso à parte. Não é isso? Mais Você ou também menos. concorda? O que o Bert Hellinger fala, e ele fala corretamente, quando você tem família narcisista, você tem mães que querem destruir, mães e pais que querem destruir os filhos, ele fala que a melhor coisa é você se afastar. Exatamente. E uma coisa é assim, você vai gerar culpa, mas você tem que lidar com essa culpa. Mas a melhor coisa é você se afastar dos pais. Pois é, mas quando você está na perturbação, você está nesse olho do furacão, você não consegue discernir isso. O que eu faço? Quem tem culpa? Se é ele, sou eu que faço mal? Porque o narcisista, ele cria uma confusão na sua mente muito forte. Então, exatamente, Maria Oliveira. Muito problema... Difícil. Olha, eu tenho um caso na família. Então, eu vou te contar. Eu tenho um caso na família. Eu tenho uma irmã que a minha mãe fez de tudo para destruir a minha irmã. Minha irmã se formou em psicologia, casou para sair de casa. Havia uma briga entre as duas incrível. Eu não queria falar caso de família, mas é bom falar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A minha irmã nunca, apesar de ser psicóloga e ter feito terapia, aí que o bicho pega. Ela nunca aceitou perdoar minha irmã, minha mãe. Resultado, ela tem uma vida que aquilo toda hora volta para ela. E toda hora que aquilo volta, ela não aceita. O problema é essa humildade que eu falo. Fala, tudo bem, então chega, vamos encerrar o caso. Por que você está aqui hoje? Porque você encerrou o caso. Agora, se você for ficar remoendo aquela raiva em relação à minha mãe, como eu vejo a minha irmã fazer, que ela fala é a sua mãe, cara, a minha mãe morreu já, né? Mesmo a minha mãe morta, ela continua com a raiva, ela está envenenada. O veneno está nela, o veneno não está mais na minha mãe. Ela que está se permitindo envenenar pelos pensamentos dela. Agora, ela pode carregar isso para o caixão, na minha opinião vai ter consequências, né? Mas quem sou eu para falar? Porque carregar essa raiva para o outro lado, ela vai ter que esvaziar mais cedo ou mais tarde. Ou ela pode assumir e falar, cara, tudo bem, minha mãe já foi. Você entende o que eu quero dizer quando eu falo que a responsabilidade é nossa? Eu posso aceitar cair no buraco o tempo inteiro e ficar me fazendo de vítima como ela se faz? Ou eu posso assumir a minha vida e falar, é verdade, a minha situação foi essa, uma porcaria, eu passei por isso, mas chega. Enquanto você não tomar uma atitude séria, você vai ficar presa no passado. É nesse ponto que eu estou falando. Olha, o narcisista perverso, eu vivi isso na minha casa lá. Você entendeu?
E eu vou te Entendi, falar, não, é um foi bom. horror. Eu vi. Até um dia eu cheguei para minha irmã, eu pedi desculpas para ela. Eu falei, olha, minha irmã, desculpa eu ter sido melhor tratado que você, cara, porque eu me senti culpado. Você entende? Por ver o que eles faziam com ela e para mim era diferente, porque eu era homem. Eu me senti culpado, entendeu? Me senti mal. Maria, mas tu começou a curar quando tu viu que também tu tinha que fazia parte das tuas escolhas isso, né? Mas eu quis pedir desculpas porque, cara, minha irmã não teve culpa. Eu vi a briga da minha mãe com ela, as coisas todas, as humilhações, sabe? Aquilo tocou meu coração. E aí eu pedi desculpa. Agora, ela não querer sair é uma coisa. Eu também tive uma situação séria na vida em relação ao meu pai, que uma psicóloga falou para mim assim, olha, essa atitude do teu pai ferrou com a tua vida. Ela falou, puta, eu fiquei até chocado, porque ela falou, essa atitude, sempre o teu pai ferrou a tua vida. E realmente eu estava preso num buraco. Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Eu andei. Eu também não. Eu falava assim, tinha dias que eu estava no 10º subsolo do fundo do poço. Mas eu não desisti, cara. Eu já cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer 5 terapias numa semana. Eu ia em 2 terapeutas, ia no psiquiatra, fazia psicanálise, eu fiz de tudo para sair disso. Agora, se eu tivesse me martirizando, eu não estaria aqui hoje. Lógico, eu também não. Aquela palestra de 2013 sobre a morte, eu estava em profundo pânico. Eu não sei como eu consegui fazer aquela palestra. Eu estava num estado de pânico profundo, acabado. Fala, Daniela, desculpa, você queria falar. Chega de eu falar. Preciso beber água. Então, né, Marcos, eu acho que o grande segredo, assim, para todos, é realmente assumir essa postura de que é responsável pelo que se sente, porque, assim, claro que todo mundo tem trauma. Todo mundo, toda família, todo mundo quando cresce, tem mágoa, tem trauma. Os pais não são aquela coisa toda, até porque eles só vão oferecer que eles têm. Muitos dos pais não tiveram o mínimo de amor, de carinho. Então, como que eles vão passar para os filhos? Tem uma coisa que me chama muita atenção, que é essa coisa da criança interior. Só que, passando por vários momentos, hoje eu vou fazer já tenho quase 40 anos. E eu, às vezes, quando estou naquele processo de olhar para mim, porque para mim é o seguinte, como que eu me miro? Como que eu me vejo? Eu me vejo nos outros. Eu baseio minha vida na seguinte coisa. Tudo que eu estou vendo é um reflexo da minha própria mente, ponto. Só isso. Se eu estou vendo bem que um barraco acontecer, o barraco está acontecendo aqui dentro. Quando eu vou observar, eu sou bem honesta comigo mesma. E aí eu acabo encontrando aquilo. Então, assim, muitas vezes eu me vejo lá no passado, na época que eu era muito criança. Ou mesmo eu, na minha vida adulta, com 26, com 30, e eu vejo aquelas situações e tudo. Eu simplesmente, eu me chamo para comigo mesma e falo assim, olha só, não somos mais criança, a criancinha não existe mais. Hoje eu sou adulta, consciente da responsabilidade que eu tenho pelo que eu sinto. Porque aqui dentro, na nossa mente, todo mundo é livre. Pode estar acontecendo, a casa está pegando fogo, você está lá totalmente, sabe, desnorteado, todo mundo desnorteado, aquele caos, mas dentro da sua mente é você quem escolhe sempre como você pode se sentir. Lógico. Eu, por exemplo, posso ver uma pessoa morrendo e eu posso simplesmente não entrar no drama. Sabe o que foi que eu fiz essa semana? Eu adoro assistir dorama, que é drama coreano. Eu fui lá pro último capítulo, assisti logo o final e comecei a assistir todo o drama, já sabendo como era o final, porque assim, eu sei que na minha existência, no final, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, eu vou começar a treinar isso. Como seria eu assistir minha vida? Como se eu estivesse assistindo essa série. Eu vou logo lá pro final. Eu já sei que a atriz vai sofrer, que ela vai chorar, que o cara vai dar um pé na bunda dela, eles vão se separar, nossa, vai ser um drama todo. Mas no final, lá nos 30 segundos do final, o cara volta e diz, não vivo sem você, te amo. Pronto, acabou. Acabou todo o drama, acabou toda a tensão, acabou tudo.
Mas aí, Daniela, eu só falo fazer um comentário, né? Por que assistir isso? Fala, Osmar. Por que perder meu tempo assistindo isso, cara? Eu me vejo lá, eu vejo os meus dramas lá, eu vejo o retrato da minha mente. Eu digo, olha, gente, é muito eu. Esse barraco aí eu faço demais na minha cabeça. Ai, mas então você está tirando uma coisa positiva que você conscientemente pode transformar. Isso é legal. Fala, Osmar. Não, a gente sempre tem uns insights ali e lembra de algumas frases que talvez bem formuladas possam ajudar alguém. E eu me lembro de uma definição de mágoa, que mágoa é o veneno que você toma pensando em matar a outra pessoa. Perfeito. A raiva, a mágoa, a raiva é isso raiva. mesmo. A raiva. E quando nós... Desculpa, fala. Não, e quando nós lembramos que a mágoa é um circuito energético que fica pronto e repetitivo, destruindo as tuas células. Perfeito. Você lembra o seguinte, mas vem cá, aquela mãe que causou aquele problema com aquela moça, com a filha, como é que não deve ter sido a mãe dela e o pai dela para causarem aquele modelo destrutivo que ela transferiu para a filha? Acontece, Osmar, que você tocou também num ponto muito legal essa reunião aqui. Acontece o seguinte, geralmente os pais repetem o que receberam. E tem um ditado que diz o seguinte, toda família tem uma ovelha negra. A ovelha negra é quem vai quebrar aquele código genético de informações que está andando e vai fazer diferente. Você tem em famílias 20 pessoas que se formaram em medicina. Tem um que vai lá e faz advocacia. Ele quebra o padrão. Porque se não quebrar o padrão, não tem evolução. O problema é que o problema todo é essa pessoa que tem que quebrar o padrão, ela sofre. Porque ela tem que quebrar o padrão de toda uma existência familiar e toda a antecedência, as causas antecedentes. Então, isto é sofrimento, isso é puro sofrimento. Você tem que ter força para conseguir fazer isso. Osmar. É sofrimento, mas também é recompensa. Né? A pessoa recebe o dom da força. Claro. E, obviamente, que ela vai espernear para caramba. Né? Esse dom da força... Esse dom da força, Marco, assim? nós poderíamos dizer que é o ajustador do pensamento e que a pessoa tem a capacidade especial de ouvi-lo, no caso, e aceitar as lições que ele está falando? Eu digo, tem duas coisas. O livro comenta que muitas vezes você passa por situações para despertar a sua reserva de forças interior que você tem. Uhum. Então, nós temos essa reserva de força interior. E tem também o próprio ajustador, que vai imprimindo para que você, digamos assim, entre aspas, se rebele mais ainda para fazer aquilo acontecer. Fala, Angela, depois a Daiane. Oi, Angela. Por isso que eu só tive um filho. Para não repetir o caso, para não fazer diferença em filho. Eu só tive uma filha. Seria 1 ou 10, porque aí todo mundo apanha, todo mundo leva tudo junto. Mas, então, é uma forma que eu encontrei para barrar o ciclo. Olha, é super importante o que você está falando, porque se você tem a consciência e você barra o ciclo, você está causando uma coisa muito positiva para todos os seus ascendentes depois. Porque você mudou a conotação. É o que eu brinco, eu falo assim, a questão de quando você nasce, você recebe uma carroça. Eu falo isso lá por causa da constelação familiar, que é a sua genética. E essa carroça pode estar com a roda quebrada, ela pode estar sem o puxador, ela pode estar incompleta. Uma das tuas funções é arrumar um pouquinho dessa carroça. Que os próximos que receberem aquela genética vão ter ela melhor. Isso está escrito no livro de Urântia. Quanto melhor a genética, melhor. Quanto melhor a carroça, mais fácil de puxar, e a humanidade evolui melhor. Fala, Daiane. E eu vou explicar. Oi, boa noite. Tantos dias para eu falar e eu vou querer falar hoje que eu não estou podendo.
Eu queria enaltecer a importância de falar sobre esse assunto, porque sobre trauma, né, sobre o narcisista perverso, porque na época, quando eu era criança e adolescente, eu tive questões com a minha mãe, e quando eu ia conversar com alguém, tentar entender o que acontecia comigo, nunca tive apoio de alguém falar assim, nossa, talvez isso pode ser isso, você tem que lidar assim, assim, assado. Sempre havia uma rejeição das pessoas e falarem assim, nossa, imagina, a mãe não faz isso. Será que você não está vendo errado? E sempre havia essa fala das pessoas, entendeu? Não tinha um acolhimento. Nossa, e até porque o narcisista, ele por fora é bela viola, é por dentro que é pão bolorento, né? Ali na intimidade. Então, a pessoa falava assim, nossa, mas ela é tão legal, é tão maravilhosa. Então, eu sempre ficava no lugar de filha ingrata. Foi só em 2017 que eu fiquei sabendo, né? Vi uma pessoa, Michelle Eugene, que é o nome dela, foi a primeira brasileira que escreveu, ela mora na Inglaterra, sobre o narcisismo de mães para filhas, né? E foi ali que eu entendi a dinâmica disfuncional da minha família. Foi só em 2017 que eu vi que eu não tinha culpa, né? E de lá para cá foi um trabalho, assim, interno grande, né? E, bom, eu tenho 3 filhas e eu falo, é mais simples você seguir aquilo que te ensinaram. Eu não acredito na perfeição aqui debaixo do sol, mas eu tenho feito o trabalho de me trabalhar e não repetir com as minhas filhas, né? Um exemplo é a minha filha mais velha, ela tem 13 anos, e eu, na idade dela, tipo, tive que trabalhar, não podia ter amigos, não podia levar amigos em casa, não podia namorar, não podia nada. Então, assim, estou sendo mais flexível com a minha filha, estou estudando sobre adolescência, não estou naquela posição de falar, a adolescência é uma porcaria, deixa eu esperar passar. Não, eu estou aprendendo, né, para poder, sei lá, me limpar, né, ser uma mãe melhor e vislumbrar aí um futuro melhor para as minhas filhas, né. Então, assim, é importante falar do assunto, porque hoje eu já não me considero igual no passado, que eu achava que eu era uma vítima. Mas é um trabalho muito difícil de fazer, principalmente porque não é com qualquer pessoa que você pode falar sobre esse assunto, né? Ainda é muito cultural esse negócio de que, ai, mãe é santa, mãe é maravilhosa, mãe só quer o bem, né? E, infelizmente, aquelas pessoas que sofrem com mães, elas ficam desvalidadas, né? Era isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Dai. O que a Daiane falou é uma coisa correta. A gente vê na escola, tem umas escolas públicas aqui, e apesar das escolas serem muito boas, o que você vê lá dentro é uma tristeza, no sentido de que tem particularmente uma escola aqui, a maior parte das crianças não tem pai ou não tem mãe, ou sofrem violência, todos os dias. Eles estudam das 7 às 4 da tarde, e você vê a situação dessas crianças. Por isso que é importante a educação, por isso que é importante as pessoas que têm a função de quebrar esse ciclo familiar, que façam. É sofrido? É. Mas é a tua tarefa. Quebre o ciclo familiar, faça uma coisa melhor. Você está ajudando a humanidade, né? Mas esse assunto é muito legal. Bom, vamos em frente. E o que pode nos ajudar? E essa imagem aqui é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É o poder de mudar fisicamente o nosso cérebro por meio de mudanças de pensamento. Indica que parar de pensar demais não é a solução. Já está mais do que confirmado que os neurônios se regeneram, que o nosso corpo se regenera devido à neuroplasticidade. Então, por isso que você reescreve a memória, você reescreve os seus padrões. A mudança de pensamento acompanha mudanças nas circunstâncias, pois pensamentos impulsionam atos, que por sua vez geram resultados, a não ser
que você seja uma pessoa que só fique perguntando por quê e fique nos pensamentos. Ela não vai gerar atos, né? 3 passos que ele dá aqui que eu acho interessante, que é aposente, substitui e repita, para usar o poder de pensar demais ao seu favor. Primeiro, aposente as trilhas sonoras negativas. Substitua-as por novas trilhas. É exatamente isso que ele está fazendo. Tira a negativa, reescreve e coloque as novas. Repita-as até se tornarem tão automáticas quanto as antigas. Pois bem, a gente sabe que nós temos um hardware internamente que, quando gravado lá dentro, aquele exemplo que eu já dei do dirigir automóvel, né? Você hoje ainda nem pensa mais como dirigir, ele te ajuda. O problema é que a nossa humanidade está tão lotada de trilhas sonoras negativas que ela mal consegue substituir essas trilhas. A não ser com muita terapia, que nem a Maria Oliveira falou, de você fazer para você, mas são pessoas mais conscientes que fazem. Porque grande parte da população acha que fazer terapia ou trabalhar internamente é bobagem, né? Lembre-se, seus pensamentos e ideias influenciam seus atos. Seus atos influenciam seus pensamentos. Substituir conteúdos negativos é fundamental para uma vida mais saudável. Se alguém duvida disso, continue com os pensamentos negativos e você vai ver o que é sofrimento, né? Exemplos, e eles fizeram uma pesquisa. O que eu estou falando aqui foi uma pesquisa que o John mostra no livro dele. Eles pegaram 2 grupos da mesma idade e fizeram um grupo, por uma série de razões, ler coisas mais sobre a velhice e outro ler coisas mais sobre a juventude. O que eles perceberam? Que o pessoal que ficou pensando mais sobre a velhice, eles ficavam propensos a agir como se fossem idosos. Por isso, por sua vez, reforça os pensamentos sobre a velhice. E aí você entra naquele ciclo virtuoso da emoção, que te dá um impulso, o cérebro pensa e dá um impulso para a emoção, e aí você vai se tornando velho, né? Então, devemos ouvir. Isso é verdade, né? Um dos nossos maiores problemas é acreditar que tudo o que pensamos é verdade. Questione o pensamento por trás do pensamento. Lembra do duvidar, criticar, determinar, do Augusto Cury, que nós falamos no estudo passado? É questionar todos os pensamentos. Mesmo que o seu trauma seja o mais vívido possível, que é o que aconteceu lá em 11 de setembro, que as pessoas achavam que aquilo era verdade, questione. Que custa você questionar e duvidar dele? Isso é útil. Esse pensamento me estimula a ir em frente ou faz com que eu fique empacado? Motiva a tomar ou limita as minhas decisões? Gera ação ou apatia? Então, você pode falar... Tá, eu já vou dar um exemplo já. Isso é gentil? Pensamentos negativos podem passar despercebidos pelas 2 primeiras perguntas, mas aqui a verdade aparece. Esse pensamento lhe trata com gentileza? Após ouvi-lo, você se sente bem consigo mesmo? Sente-se animado com sua vida? Pessoal, isso daqui é uma técnica muito legal para a gente conseguir perceber mais a voz do ajustador em relação às vozes críticas. Porque pode vir uma voz crítica para você e te criticar pesadamente, você pergunta, isso é verdade? Realmente eu tenho esse comportamento. Isto... Ai, meu Deus do céu. Espera aí. Desculpa. Isto é verdade? Isto é útil? Digamos que essa crítica ela vem, eu posso até admitir, não é útil, porque eu tenho me comportado assim, não sei o que lá. Agora, quando você pergunta para você mesmo, isso é gentil? É aí que vai fazer toda a diferença, porque a gente sabe que o ajustador, ele nunca nos causa... tem até uma palavra que eu esqueci o nome. Ele não nos... Me fugiu o nome da palavra. Ele não nos causa problema, ele não nos acusa. Ele vai falar... Ele não constrange. Obrigado, Maria Oliveira. O ajustador nunca nos constrange. Então, mesmo que se isso é verdade, isso é gentil, isso é útil, seja verdade, quando você entra naquela voz
e pergunta: isto é gentil? Se não for gentil, é a tua parte crítica que está te pegando. Porque o ajustador não vai chegar para você, olha o que você fez com aquilo, não. Ele não vai fazer isso. Então, essas 3 questões, elas são super legais de você perguntar para você mesmo, né? Porque aqui você vai descobrir a verdade. O teu ser crítico pode pegar uma verdade mesmo que está na tua memória. Você pode até achar que é útil, mas na hora que você pergunta se isso é gentil, você vai ver se você está sendo massacrado por aquilo, se é pai crítico, né, como a gente chama, ou se pode ser alguma coisa que veio realmente para fazer você crescer. Muitas vezes, o excesso de pensamento exige uma abordagem mais enérgica. Eles são persistentes, invasivos e tendem a rir de nós quando tentamos dispensar pensamentos negativos. A bem da verdade, esse rir aqui é entre aspas, mas a verdade é que ele nos engana. A gente acredita porque ele quer energia. Esses pensamentos negativos, eles não têm vida própria. Eles se alimentam da energia dos seus pensamentos que você dá para ele, porque eles acreditam que aquilo é verdade. Não é que eles sejam do mal. Eles realmente acreditam, porque foi gravado para você em algum tempo da tua vida. E não existe um interruptor para desligar o barulho da nossa mente, mas sim um botão de volume, onde podemos abaixar o som quando as trilhas sonoras ficam barulhentas demais. Então, aposentar trilhas negativas exige paciência e perseverança. E aqui, o que junta, né, dos 2 livros é que ele fala assim, existem... podemos baixar... exige paciência e perseverança. E quais são as ferramentas que a gente pode usar para abaixar o volume dessa voz, visto que a gente não consegue caminhar? E nesse ponto, o Ethan Kross foi o que melhor definiu essa questão da voz na sua cabeça, né? A voz na sua cabeça, o livro, analisa as diferentes ferramentas que existem para ajudar a resolver a tensão entre ser aprisionado em espirais de pensamentos negativos e pensar de forma clara e construtiva. Muitas dessas técnicas envolvem mudar a maneira como pensamos, para controlar as conversas que temos com nós mesmos. Mas a ideia central é que também existem estratégias para controlar a voz interna fora de nós, nos nossos relacionamentos pessoais e ambientes físicos. Alguns cientistas identificaram que essas ferramentas funcionam isoladamente, mas você precisa descobrir por si mesmo qual a combinação dessas práticas funciona melhor no seu caso. Então, ela tem um monte de ferramentas aqui, eu vou passar por cima, não adianta aprofundar em todas, mas você tem que achar, além de tudo, ainda a gente tem que descobrir aquilo que funciona para a gente, né? Então, primeira coisa mais importante na maior parte das ferramentas, a capacidade de dar um passo para trás na câmara de eco da nossa mente para podermos adotar uma perspectiva mais abrangente, mais calma e objetiva. É uma ferramenta importante para combater o falatório. Espera aí. Vocês vão ver que a maior parte das estratégias é dar um passo para trás, é se desidentificar. Lembrem-se na semana passada que eu falei que essas memórias killer, essas memórias traumáticas, elas são extremamente magnéticas, elas atraem por magnetismo. E você começa a abrir os arquivos de todas as formas possíveis e imagináveis. E você vai se identificando com aquilo lá. Então, dar um passo para trás é, apesar daquele pensamento, dizer isto é verdade, isto aconteceu, você observa o que ele está fazendo. Por que eu falo isso para vocês e posso? Porque eu passei por essa experiência.
Eu já comentei no outro estudo, há um tempo atrás, de repente me veio um pensamento que ele queria me fazer acreditar que era verdade. Eu dei um passo para trás e ele insistia em mostrar que aquilo era verdade. E, de repente, eu percebi que aquilo não era verdade. Aí eu fui conversar com um conhecido, né, que tem um pouco mais essa parte espiritual, ele falou, não, esse pensamento é assim mesmo. Ele existe, ele não é do mal. Ele existe porque ele acredita que é verdade e ele quer te convencer que é verdade. A essência dele, ele acredita. É você que tem que ver que aquilo não é verdade. Então, isso é super importante. Eu por um lapso, né, eu consegui olhar e falar, cara, isso realmente é verdade? Ele fez puf, puf, porque eu me desidentifiquei. Por isso que nós temos que dar um passo para trás. Né? É extremamente importante esse passo para trás, para ver se aquilo que, por mais que pareça verdadeiro, é. Muitas das técnicas ajudam a fazer isso, embora algumas, como a prática de rituais e acreditar em superstições, funcionem por outros canais. Quando ele diz técnicas, são técnicas testadas pela psicologia, pela psiquiatria. E rituais geralmente não são testados, né? Então, essas ferramentas que você pode implementar é ter uma conversa interna distanciada. Imagine-se aconselhando um amigo, veja, eu estou sempre me afastando da situação. Amplie sua perspectiva, olhe de cima. Reformule sua experiência como um desafio. Reinterprete a resposta do seu corpo ao falatório. Normalize sua experiência. Eu vou explicar já tudo isso. Faça uma viagem mental no tempo, vá lá para frente e fala como isso vai me afetar lá na frente. Não vai. Mude o seu ponto de vista. Escreva de forma expressiva, que é muito bom escrever. Adote uma perspectiva de observador neutro. Use um amuleto de sorte ou adote uma superstição. Ou faça um ritual. O que isso significa? Quando você usa uma conversa interna distanciada, você não vai usar seu nome. Você vai falar, por exemplo, meu Marcos, por que você está pensando assim? O que você acha, o que faz você achar que? E aí você põe o problema. Ao falar Marcos, eu não estou me identificando com o nome dado a mim. E quando eu falo você, eu me desidentifico de mim. E aí eu posso questionar. Essa prática está associada à menor ativação das redes cerebrais, associada à ruminação. Veja, foi comprovado isso. E resulta em melhor desempenho sobre estresse, em pensamentos mais sábios e em menos emoções negativas. Então, se sai para trás, fale o seu nome, por que você está pensando assim? Segundo, imagine se aconselhando um amigo. É fácil, né? Você pega uma cadeira, pega duas cadeiras, põe uma em frente à outra e começa a conversar com esse amigo. E o teu amigo expõe, você senta na cadeira dele, ele expõe para você o teu problema e você senta na sua e fala para ele. Ah, mas eu acho que você está pensando isso tudo, você sai do jogo. Amplie a sua perspectiva. O falatório envolve foco restrito nos problemas, né? Ampliar nossa perspectiva. Pense em como a experiência que o preocupa se compara a outros eventos adversos pelos quais você ou os outros já passaram. O ponto todo aqui, o segredo aqui, é você tirar a carga de energia que está te fazendo ruminar nesse assunto. Esse é o segredo. Reformule sua experiência como um desafio, né? Reinterprete a situação como um desafio com o qual pode lidar. Exemplo, lembre-se de como conseguiu se sair bem de situações semelhantes no passado ou usando uma conversa interna distanciada. Procurar pontos de referência que forneçam segurança. Se nós lembrarmos, Jesus fez isso antes de ser crucificado, quando ele ficou pensando nas tardes belíssimas que ele já tinha visto, ele só pensou coisas positivas e tirou o foco da mente dele naquilo que estava para acontecer. Vocês podem ver, isso está no livro de Urântia. Ô, Marcos, dá para voltar só naquele outro anterior, só para eu tirar uma foto? Esse?
Não, o anterior. Ah, eu passo para vocês a apresentação. Ah, então tá. Eu Esse. passo. Não, Tá. eu passo. Eu termino aqui, eu já passo lá no Urante Students. Tá legal, obrigada. Reinterprete a resposta do seu corpo ao falatório. Os sintomas corporais de estresse costumam ser estressantes. O falatório faz seu estômago roncar e mantém o falatório e leva seu estômago a continuar roncando. Uma resposta corporal ao estresse é uma reação evolutiva adaptativa que melhora o desempenho sob condições de alto estresse. Diga a si mesmo que a sua respiração rápida e ofegante, os batimentos cardíacos acelerados e as mãos suadas não existem para sabotá-lo, mas para ajudá-lo a responder a desafios. Isso daqui faz parte da nossa natureza. Quando, antes de você dar uma palestra, de você ter uma reunião importante, você fica nervoso. Isso daqui é uma reação automática, que a gente não tem controle. Então, você signifique ela para você. É isso que ele está dizendo. É aceitar e acolher as reações emocionais aqui. Normalize a sua experiência. Saber que não está sozinho em sua experiência pode ser uma maneira eficiente de debelar o falatório. Vocês, a Daiane acabou de comentar sobre mãe perversa. A Maria Oliveira falou que passou a mesma situação. Eu dei o exemplo da minha irmã. Veja, está normalizado. 3 pessoas passaram pelo mesmo problema. E quantas milhões de outras meninas e meninos, principalmente meninas, né, como mães, não passam pelo mesmo problema? Então, eu não sou o único a passar. O meu problema não é a última bolacha do pacote. Então, você normaliza, você tira o peso que isso tem para você. Porque é duro, é chato, mas você tem que achar uma forma de se proteger, cara. Faça uma viagem mental no tempo, né? É se distanciar e ampliar sua perspectiva. E como você sentirá daqui 1 mês, 1 ano, até mais? Nesse futuro, você vai olhar para trás e o que está incomodando parecerá muito menos perturbador. Não. Mude o ponto de vista, né? Tente entender o porquê seu eu distante está se sentindo daquela maneira, que a gente já falou a mesma coisa lá do começo, né? Escreva formas expressivas. Bom, isso daqui é uma das melhores maneiras de terapia. Você pega um papel e escreve tudo que vier à sua cabeça sem filtro, tá? E vocês comentaram sobre as mães narcisistas. Uma coisa super importante é quando você tem isso, e eu acho que a Maria Oliveira passou por isso, é você pôr a raiva para fora. O segredo é você conseguir pôr a raiva para fora e esvaziar isso. De que forma, eu não sei. A minha irmã, apesar de ter uma raiva gigantesca, ela nunca conseguiu esvaziar a raiva dela. Esse é o problema. Quando você não esvazia a raiva, você vai ficar ruminando o resto da vida. Eu fiz isso na terapia, eu brigava com o meu psicanalista, ele que aguentava. Perfeito. Eu brigava muito com ele. Perfeito. Mas ele falava, não, vai embora, vai falando, pode falar, porque eu ficava com raiva dele, porque ele me dava um gatilho. De repente ele falava alguma coisa que eu falava não. Aí mexia naquele fundo que eu não queria mexer e eu brigava com ele. E aquela raiva ia sendo dissipada, né? Perfeito. Porque o que ele fez? Você se projetou nele. Você projetou sua mãe nele. Ele fez, pelos gatilhos, você projetar a tua mãe, você olhou para ela como sua mãe e descarregou a tua raiva. Carregou em cima dele. E ele está preparado para receber essa carga, né? Então foi fantástico. Mas no caso da minha irmã, não, porque ela ficou 5 anos sem falar com a minha mãe. Eu até apoiei o ato dela, porque eu conhecia todo o histórico, mas, cara, não esvaziou a raiva dela. E hoje, se eu falo de alguma coisa, eu tentei muitas vezes conversar com ela, é inegociável. Ela não esvazia a raiva. Aí que está o problema. Você quer continuar com esse veneno dentro de você a vida toda? É uma opção sua. Ninguém pode fazer nada. Verdade. Adote a perspectiva de um observador neutro. A gente já viu isso também lá no começo. Veja, tudo é você se afastar da emoção. Aqui já entra na parte mais mística, né? Use um amuleto da sorte ou adote uma superstição.
Ou faça um ritual, tem aquele ritual de você escrever tudo e pôr no fogo, fazer uma fogueira. O Rodrigo falou cortar lenha, não importa o que você vai fazer, mas se você for cortar lenha, você tem que pôr a pessoa lá e cortar lenha. Quando eu fui tentar descarregar a raiva na primeira terapia que eu fiz, ele falava bata na almofada, eu digo para vocês, não adiantou nada, eu batia na almofada e a única coisa que eu ficava era cansado e as minhas filhas apavoradas com o barulho que eu fazia. Você também pode ter ferramentas para receber apoio dos outros. Eu não vou detalhar aqui. Olha, crie uma rede de conselheiros, pessoas que você possa confiar e conversar. Procure contato físico. Às vezes, você tendo um animal ou um companheiro, uma companheira, né, que te dê um pouco de acolhimento, é super importante. Olhe para a foto de um ente querido, alguém que você tenha admiração. Faça um ritual com outras pessoas. Minimize o uso passivo das redes sociais. Olha, pessoal, eu vou morrer falando isso. Se é a melhor coisa que tem, as redes sociais também é a pior coisa que tem na mesma proporção. É impressionante como as redes sociais, elas foram um enorme catalisador para destruir a juventude. Não tem. Aonde você olha, tem matérias e matérias. Ontem mesmo saiu uma outra falando dos malefícios da rede social para os jovens. Isso minimize, porque é crítica atrás de crítica. E você pode, sim, se tem uma rede social boa, usar para obter apoio. Mas ficar se exibindo, mostrando quem você é, falando seus problemas, você vai tomar cacetada. Ferramentas sugeridas pelo Augusto Cury. É importante lembrar, não podemos apagar, mas é possível reescrever a memória e eliminar as zonas de conflito. Não importa o tamanho real do problema, mas como eu interpreto, sinto e supero. E aqui eu volto a dizer, veja o viés da mente, porque você pode estar interpretando uma coisa pequena de uma forma gigantesca. Como você pode não estar dando importância para uma coisa gigantesca achando que ela é pequena. Então, tem que tomar cuidado com isso daqui. As emoções exercem grande influência no registro da memória, podem obstruir a construção do pensamento, formam zonas de conflito do cárcere da emoção. Olha, eu passei por essa experiência no estudo passado. Me deu uma raiva de uma determinada situação, eu comprei o problema de uma pessoa porque eu não protegi a minha emoção antes, eu não tinha nada a ver com a questão, num certo sentido, mas, ao ouvir, eu senti a raiva. Quando eu deixei entrar aquela raiva em mim, eu comecei a querer agir e a me vingar, e a dar uma lição de moral. E aquilo ficou rolando. Eu deitei na cama e não conseguia dormir porque cada hora eu achava uma coisa a mais para dizer. Aí vim para o sofá, tentei relaxar e a cada hora vinha uma coisa a mais a dizer. Até uma hora que eu lembrei daquela frase do Augusto Cury, eu exijo ser livre. Aí eu comecei a repetir. Eu exijo ser livre. Eu não quero isso daqui. Eu exijo ser livre. Eu sei que depois de uns 5 minutos eu consegui dormir. Porque eu, quando me engancho emocionalmente numa coisa, eu fico ruminando. Não adianta. Eu sei assim desde criança. E eu rumino, e fico pensando, muitas vezes não ajo, prefiro engolir, me prejudicar a falar, às vezes, para a pessoa. Isso me custou caríssimo. A melhor coisa é parar, sentar e conversar com a pessoa. Ponto. Mas, nesse caso, eu não tinha nada a ver, mas eu estava pensando numa resposta, porque tem que fazer... Cara, e quando eu fiz esse exercício do que eu exijo ser livre, eu consegui sair emocionalmente da questão. Aí acalmou, o estômago acalmou, fez barulho, que isso chama-se psicoperistaltismo, né? A nossa parte neurovegetativa. O que acontece durante a noite é uma coisa curiosa. O nosso intestino tem 2 funções. Ele não só digere a parte alimentar, como ele digere as emoções durante o dia. Quando você dorme, existe o psicoperistaltismo. Você ouve barulho no teu estômago. Esse barulho é do psicoperistaltismo, parece barulho de chuva, de trovão, de cachoeira. Não são gases.
Eles são a energia que ficou parada dentro de você e desce para o intestino e é lá trabalhada. Como eu sei disso? Porque eu fiz psicologia biodinâmica, a gente usava o estetoscópio, punha na parte de trás da pessoa e você vai tocando nela. Onde você ouvia barulho, significa que ela tinha uma energia lá travada. Então, você trabalhava aquele ponto, limpava a coisa. Então, o intestino tem essas duas funções. Esse psicoperistaltismo ocorre, às vezes teu estômago faz um barulho, não é porque você está remoendo, é porque ele está digerindo aquela energia que está travada dentro de você. Essa é a descoberta da Gerda Boyce e foi maravilhosa. Ela sempre tirou traumas com a mão. Quanto maior a carga emocional, mais intenso é o registro, e o campo de energia psíquica vive em estado de contínuo desequilíbrio. Não adianta segurar a tranquilidade e ela irá embora. Quando uma emoção compra uma ideia negativa, ela não distingue a realidade da fantasia, que foi o que aconteceu comigo a semana passada. E aí você já sabe, falei muito de semana passada, é usar o DCD. Resgatar a liderança do eu e reeditando o filme do inconsciente, né? Como? Dúvida. Duvidar. A crítica remove o que nos prende, a determinação reconstrói o consciente e inconsciente, produzindo novas formas de ser, pensar e agir. Duvide de todo sentimento de incapacidade, insegurança, complexo de inferioridade, de coitadinho de mim, qualquer coisa que encarcere sua inteligência e te deixe preso naquele buraco negro. Critique todo pensamento negativo, toda ideia perturbadora, toda passividade do eu. O eu, quando fica passivo, ele entra no buraco e não quer que ninguém tire, pessoal. É uma coisa incrível. A pessoa fica escrava, fica lá, né? E determine ser feliz, tranquilo e sereno. Não peça tranquilidade, determine a tranquilidade. Esse exercício aqui funciona para a gente criticar todas as nossas crenças. A mesa redonda com eu, que também o William Ury sugere, né? Que é questionar os pensamentos e emoções, criticar suas verdades e sentar com ouvir a voz de todos, neutramente, ouvir o que seu pai crítico tem para dizer, o que sua criança tem, ouvir suas reclamações sem criticar. É isso que é importante. Todo mundo vai falar. Cada um vai levantar os seus pontos de vista e você vai ouvir. E depois você vai tomar uma decisão. E o William Ury, a última, que é a coisa mais importante que eu nunca vi ninguém falar, e nesse ponto, apesar que o Ethan Kross também fala um pouco, um dos pontos mais importantes na utilização das técnicas para acalmar o falatório é, antes de tudo, ver se alguma necessidade interna não está sendo atendida. Se você ouvir os próprios sentimentos, sobretudo os repetitivos, aquele que vem sempre na sua cabeça, descobrirá que eles apontam diretamente para seus interesses e reivindicações. Se forem interpretados corretamente, poderão ajudá-los em suas necessidades mais profundas. E o que significa ouvir? Você pode ouvir numa mesa redonda. Uma parte sua fala, cara, eu estou me sentindo assim. Você não respeita meus limites, você não come direito, você não tem dormido direito, você tem brigado com todo mundo. Isso pode ser uma necessidade sua interna de ter paz. É uma reivindicação sua. Só que você está se comportando de forma diferente. Quando nossas necessidades não são atendidas, é natural sentir ansiedade, medo, raiva ou tristeza. Portanto, a melhor forma para lidar com isso é desenvolver a melhor alternativa ao acordo negociado. Você vai negociar com você. Por exemplo, eu vou para uma proposta de emprego hoje, e eu sei que, apesar de estar necessitado, se o cara me oferecer, não me oferecer X, eu não vou aceitar, por mais necessitado que eu esteja. Porque se você aceitar, você vai ficar ruminando aquilo lá dentro do trabalho. Então, você negocia alguma coisa dentro de você, não significa que você não possa ter flexibilidade, mas você vai ter as suas necessidades mais profundas atendidas e cuidadas, né? Essa melhor alternativa é o seu compromisso de parar de culpar a si mesmo
os outros e a vida por suas insatisfações. E para terminar, né, vamos ver o que o livro de Urantia fala, se corrobora com tudo isso. Os ajustadores supremos e os autoatuantes frequentemente são capazes de dar contribuições de importância espiritual para a mente humana, quando a imaginação criadora flui livremente, nos canais liberados, mas sob controle. Em tais momentos, e algumas vezes durante o sono, o ajustador é capaz de conter as correntes mentais, de suster o seu fluxo e então desviar a procissão de ideias. E por que ele faz isso? Tudo isso é feito com o fito de efetuar transformações espirituais profundas nos recessos mais elevados da supraconsciência. E depois que vai para a supraconsciência, ele vai descer para a consciência, né? Assim, as energias e as forças da mente são mais plenamente ajustadas à clave dos tons próprios do contato de nível espiritual do presente e do futuro. Porque o que ele faz no presente vai se refletir no futuro. Algumas vezes é possível ter a mente iluminada, escutar a voz divina, que continuamente fala dentro de vós, de forma tal que podeis tornar-vos parcialmente conscientes da sabedoria, da verdade, da bondade e da beleza, da personalidade potencial constantemente residente em vós. Atitudes mentais infirmes e irrequietas, como as vossas, contudo, sempre frustram os planos e interrompem o trabalho dos ajustadores. Lembra o que a gente falou no começo, que quanto mais tranquilamente, né, a energia e o espírito se aproximam, o trabalho deles não apenas sofre a interferência das naturezas inatas das raças mortais, a nossa antecedência, mas tal ministração é também grandemente retardada pelas vossas próprias opiniões preconcebidas, por ideias estratificadas e por conceitos antigos. Tudo o que nós acabamos de falar agora, e todo esse estudo sobre o ajustador, sobre a mente e o funcionamento, está ligado aqui. Duvidar, criticar, determinar. Todas as nossas opiniões, todas as nossas ideias e preconceitos antigos. Por causa desses obstáculos, muitas vezes apenas incompletas, as criações deles emergem à consciência. E a confusão de conceitos torna-se inevitável. Aí o ajustador passa uma coisa divina para você, você junta com as suas crenças e fica uma meleca. Portanto, ao escrutinar as situações mentais, a segurança repousa apenas no reconhecimento pronto de cada pensamento e de todas as experiências pelo que real e fundamentalmente são, desconsiderando inteiramente o que poderia ter sido. O que ele quer dizer com isso? Quando você tem uma experiência, não adianta você entrar naquela famosa frase, esse. Um exemplo simples, bobinho, né? Assim, fácil assim, olha, eu quase fui atropelado. Aí você chega na tua casa, não, eu quase fui atropelado. Você já imaginou? O meu plano de saúde está vencido. E o que aconteceria com o dinheiro no banco? Como é que eu daria esse dinheiro para vocês? E o que eu faço com meu filho, meu Deus do céu? Cara, isso é você ser um ser de uma miséria interna enorme. Miséria que eu quero dizer eu quero usar outro termo, não é miséria. É no sentido de que você está se vitimizando. A situação eu quase fui atropelado, eu não fui atropelado. Ponto. É só. Não, porque não sei o quê, porque outra vez aconteceu isso, não sei o quê. Aí, se o marido criticou alguma coisa, lembra aquela vez que também quase aconteceu, você me critica. Aí começa a briga em família. Essa é a nossa miséria interna. É você não vivendo aqui agora e falar, a experiência foi essa.
O ajustador te deu uma certa iluminação? Não, porque isso daqui veio da Igreja Católica, Espírita, não sei o quê, porque... Não, eu recebi uma certa iluminação. Ponto. Agora, a minha mente, né, particularmente a minha, e talvez dos outros, vai querer saber por quê, para repetir. Ah, mas por que eu recebi isso? Será que foi porque eu comi manga ontem à noite? Ou porque hoje de manhã eu dei 5 passos para a direita e 4 para a esquerda? Não, não tem nada disso. Tudo isso é fantasia. A gente tem que ficar focado somente na experiência que você teve a graça de participar. Ah, eu fui atropelado, realmente o carro me pegou, quebrei a perna. Legal. Vou ter que ficar no hospital uma semana. Ótimo. O que eu tenho que pensar no hospital durante uma semana para eu ter passado por isso? Só faz essa pergunta. O que eu tenho que aprender a ficar quieto, provavelmente, por ter quebrado a perna e eu preciso ficar uma semana de repouso? Perfeito, é só isso. Agora, se for entrar em causas e deixar a mente pensar demais, você entra na miséria humana, nas nossas reclamações, nas nossas vontades de se fazer de vítima. Essa que é a grande verdade. A gente se faz de vítima o tempo inteiro. Tudo que eu falei para vocês, eu não falei da boca para fora. Eu falei porque eu passei por essas experiências, porque às vezes eu ajo dessa maneira, e quando eu fico estudando essas coisas, como eu sempre pedi para o meu ajustador, toda vez que eu for falar, se eu puder passar pela experiência, eu agradeço para poder falar com mais dignidade, eu passo, e às vezes eu quebro a cara. Eu passo. Eu pedi, eu falei, eu quero, porque eu não quero falar só de repetição. Você pede, você pode ser atendido. Então, eu fui atendido. Você vê a semana passada o negócio da emoção. Ontem também aconteceu outra coisa. Eu falei, cara, olha aqui, legal, tchau, vamos fazer isso. Porque se eu não testar aquilo que eu escuto, eu só vou encher a minha cabeça de informação e não vou praticar. Mais vale uma prática do que 1000 livros.